A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso de 12 a 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Querido irmão, querida irmã que me ouve nessa manhã pela Rádio Regional, ou você que posteriormente está ouvindo essa mensagem pela internet, pelo YouTube. Profeta Joel, um profeta do Antigo Testamento que viveu há cerca de 500 anos antes de Cristo. E o nome dele é um nome bastante sugestivo. O nome Joel significa O Senhor é Deus, né? Um nome muito forte, muito poderoso. E aqui Joel, o livro dele se resume em 3 capítulos. E nesses 3 capítulos ele fala sobre toda a trajetória que está acontecendo, né, com o povo, né, do reino de Judá. E dentro de um contexto natural, das condições naturais as quais eles estão vivendo, eles estão enfrentando uma dificuldade terrível, uma dificuldade muito grande em relação à invasão de gafanhotos, né, que assolou a plantação, os vinhedos, as oliveiras foram todas devastadas, não sobrou nem folhas e nem frutos, porque o gafanhoto devorou com tudo. E além do mais, uma seca, né, muito drástica assolou toda aquela região. E isso fez com que essas pessoas, isso fez com que os moradores de Judá sentissem na pele a fome, a miséria, a desgraça. E é nesse contexto que aparece Joel e começa a exortar esse povo, começa a animar esse povo com palavras de restauração e de bênção que vem da parte de Deus. Então, no primeiro momento, o que acontece? Eles estão numa situação, né, assoladora, numa situação desgraçada. Vamos usar essa palavra porque é uma desgraça, porque o gafanhoto devorou o que eles tinham cultivado. E depois do gafanhoto veio uma seca terrível. E aí o profeta Joel vai juntar o povo e vai falar em nome de Deus coisas que estão por acontecer. Ele vai anunciar uma profecia vindoura de restauração para esse povo. Só que ele fala o seguinte, olha, para que essas coisas possam acontecer, para que as bênçãos do Senhor venham manifestar sobre este povo, sobre este reino, é necessário algumas coisas. A primeira deles, nós precisamos nos juntar, nós precisamos nos unir em torno de um mesmo propósito. E esse propósito tem um nome, esse propósito se chama Deus, o Senhor. Então nós precisamos voltar na nossa condição espiritual para os pés do Senhor, porque é ali que nós vamos nos fortalecer espiritualmente para enfrentar essa dificuldade. O segundo passo anunciado por Joel é a necessidade de arrependimento. Arrependimento das falhas, dos pecados, dos caminhos errados, de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E depois de reconhecer a nossa limitação, o nosso pecado, nos humilhar na presença de Deus, reconhecer o senhorio de Deus e falar assim, olha Senhor, eu preciso de Ti. Tentei caminhar com as minhas próprias pernas, valorizando aquilo que eu sentia que era o melhor, mas nesse momento eu sou carente, eu sou necessitado de Ti, eu preciso de Ti. E em terceiro lugar, registrar a palavra profética a qual Deus tinha para esse povo. Então perceba que o profeta Joel, né, imbuído de toda uma revelação celestial, ele vai falar para um povo que está vivendo uma desgraça. E ele vai dizer assim, que nessa condição existe um caminho para a restauração, que nada está perdido. Por mais que a circunstância possa parecer que tudo está acabado e que tudo está perto do fim,
Joel vai dizer: ainda não é o fim, porque Deus tem algo para vocês. Deus tem algo grandioso para que vocês possam desfrutar de todo o benefício do seu amor. O que nós temos que fazer? Talvez perguntaram a Joel. Então vamos relembrar. Primeiro, temos que voltar aos pés do Senhor. Segundo, temos que arrepender dos nossos pecados. Terceiro, temos que ouvir a palavra de Deus. Você que está me ouvindo isso, talvez vai questionar: mas isso foi lá há 2.500 anos atrás, isso não tem nada a ver com os dias de hoje. E eu vou dizer para você que isso tem tudo a ver com os dias de hoje. Porque muitas vezes você que está me ouvindo, dentro da sua condição familiar, você tem enxergado coisas que têm te deixado aflito, desesperado. Talvez pessoas que estão muito próximas a ti, a qual você ama muito, e de repente está acometido de uma enfermidade que para você parece que não tem mais jeito. Talvez o seu filho que está envolvido com drogas, que está passando por um problema, por uma crise, muitas vezes da adolescência, tem se tornado rebelde. Talvez muitas vezes a prostituição tenha entrado, na sua casa mediante alguma pessoa que não respeita a si mesmo e se coloca numa condição de pecado, que vai abalar todas as estruturas da família. Talvez a questão da dívida, da falta de recurso para honrar os compromissos. Enfim, são tantos os problemas que esse mundo nos coloca, são tantas as dificuldades as quais nós temos que vencer, que muitas vezes nos desanimamos e perdemos a esperança. Mas aí a gente vai lembrar do profeta Joel, que vai dizer: primeiro, vamos nos unir. Vamos buscar a presença de Deus e reconhecer a nossa dependência em relação ao Senhor, porque somente Ele tem o conhecimento do passado, presente e futuro. O Senhor nosso Deus, o qual acreditamos, tem no poder das suas mãos o poder para levantar o caído, tirar do pó o necessitado, levantar do montouro aqueles que estão numa condição que muitas vezes nós olhamos e não vemos solução para isso. É esse Deus a qual Joel anunciou para esse povo, mas é o mesmo Deus o qual nós anunciamos no dia de hoje pelo nome poderoso, redentor, salvador de Jesus Cristo, para dizer que com Jesus na tua vida há caminho para a salvação. Quando você se aproxima aos pés do Senhor e você reconhece a autoridade dele sobre todas as coisas, grande é o poder de Deus para transformar a situação a qual você está vivendo. Mas nós precisamos entender que a mudança, ela vem pela nossa humildade, de reconhecer que somos humanos, que somos fracos, somos pecadores e somos dependentes de Deus. E quando fazemos isso, quando caímos aos pés do Senhor, nós vamos lembrar dessa palavra que diz assim: olha, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com choro, rasguem o coração e não as vestes. O Senhor não quer de nós sacrifícios, o Senhor quer de nós fidelidade. Não é necessário você fazer promessas difíceis, promessas muitas vezes que você vai até mutilar o seu corpo, às vezes promessas de privações. Isso não leva à presença do Senhor. O que o Senhor deseja de nós é um coração puro, um coração arrependido, um coração misericordioso, um coração abençoador e um coração, acima de tudo, dependente do poder de Deus. Que você possa ficar com essa palavra, que essa palavra possa ser plantada no seu coração no dia de hoje e você possa ter a certeza que Deus é por você.